Olá e seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai analisar uma ideia que, à primeira vista, parece simples, mas que tem um potencial, assim, de mudar completamente a nossa rotina. A proposta é a seguinte: e se atos que a gente faz todo dia, meio que no piloto automático, como, sei lá, tomar banho ou beber um copo d'água, pudessem ser transformados em ferramentas de renovação energética e até espiritual? É uma ideia bem profunda, né? Muito. E para entender isso melhor, a gente mergulhou num trecho de um livro chamado Horizontes da Mente, que foi psicografado por João Nunes Maia e atribuído ao benfeitor Miramés. O texto específico se chama Banho e Passe. E a nossa missão aqui é desvendar como, segundo essa fonte, a nossa intenção pode dar um significado totalmente novo para as coisas mais banais do dia a dia. É a ideia de passar da simples higiene física para uma higiene psíquica, como o próprio texto chama. Exato. Ok, vamos desvendar isso. Bom, a primeira grande sacada do texto já quebra uma ideia que a gente tem como certa. O banho não serve só para limpar o corpo. Uhum. A fonte diz que o simples contato da água com a pele já é um estímulo magnético que acalma o organismo. Mas o ponto principal é que um banho diário, com um foco mental correto, pode virar o que o texto chama de passe. E o que é fascinante aqui é que o texto não trata isso como mágica. Ele descreve um mecanismo. O agente transformador é a nossa mente. A mente. Sim, a fonte é bem clara ao dizer que a disciplina dos pensamentos é a chave de tudo. A ideia é que, ao se concentrar em sentimentos de alegria, de amor, de gratidão durante o banho, você estaria ativamente enxertando, essa é a palavra que usam, fluidos magnéticos na água que cai sobre você. Espera aí. Então o texto sugere que a qualidade da água do ponto de vista energético pode ser alterada pelo nosso pensamento no momento do banho? Exatamente. Você não é um receptor passivo. Você está co-criando a qualidade daquela experiência. É uma ideia bem poderosa. Muito. E como fazer isso na prática? Bom, para tornar isso prático, o texto sugere uma ferramenta, a visualização. A orientação é bem direta. Visualizar o que exatamente? Imagine que junto com a água física está caindo sobre você uma contraparte de fluidos espirituais. Tipo uma cascata de luz que limpa não só a pele, mas todo o seu ser, sabe? Da cabeça aos pés. Entendi. E esse simples ato mental, segundo a fonte, teria a capacidade de despertar emoções como fé, esperança e um estado de contentamento que talvez não estivesse ali antes. Faz sentido. É como dar um trabalho, uma intenção para a água. E a analogia que a fonte usa para explicar isso é muito boa. Qual delas? Diz que o chuveiro é como um médium para a água, e a água é o fluido que vivifica o corpo. Isso pega um eletrodoméstico comum, que a gente nem nota, e transforma ele num canal. Um canal para uma transfusão de energias. É isso mesmo, mas tem uma condição, né? Sim, e acho que essa é a parte mais importante. Com certeza, tudo depende do estado mental da pessoa. Uma mente focada, bem intencionada, pode em segundos atrair o magnetismo do ambiente e infundir na água. E uma mente dispersa? Uma mente dispersa, preocupada, estressada, simplesmente toma um banho comum. A responsabilidade é toda de quem está debaixo do chuveiro. E é aqui que fica realmente interessante. O texto dá uma explicação para aquele impulso que muita gente tem de cantar no chuveiro. Ah, sim. Eu sempre achei que era só pela acústica do banheiro que todo mundo vira um cantor profissional ali. A acústica ajuda, claro, mas a fonte sugere algo mais profundo. O quê? Que essa vontade de cantar não é só um ato de descontração. Seria uma alegria advinda da esperança que a própria água, já carregada com esses fluidos positivos, estaria transmitindo pra gente. Nossa, então a emoção não viria só de dentro para fora. Não só, seria também uma resposta ao que se está recebendo de fora para dentro dessa água magnetizada. Que ideia maluca e genial ao mesmo tempo. Isso muda tudo. Quer dizer que a escolha da música pode até ser importante. Talvez cantar um heavy metal de manhã cedo não seja a melhor pedida para atrair fluidos de tranquilidade. O texto não entra nesse nível de detalhe, mas, pela lógica apresentada, a vibração da música certamente faria parte do ambiente que você está criando. O ponto central é a sintonia. A alegria chama alegria, né? Claro. Ok, então já entendemos que podemos trabalhar a água com a nossa mente. Mas o texto para por aí. Somos só nós nesse processo? Não, e essa é a próxima camada da análise. A fonte introduz a ideia de uma ajuda externa, de uma assistência. Assistência de quem? Fala sobre a presença de espíritos de grande elevação que estariam ligados ao nosso lar, dedicados ao bem-estar da família.
Certo. E como isso se conecta com a água? Então, a conexão é que essa assistência, segundo o texto, não é apenas abstrata ou emocional. Ela se estenderia às coisas materiais da casa. Como assim? A afirmação é bem direta. Esses assistentes espirituais ajudariam no preparo das águas que nos servem. Eles colocariam fluidos apropriados tanto na água do banho quanto na água que a gente bebe. Uau! É como se a água da nossa casa já viesse com um pré-tratamento energético. Exatamente essa a ideia. Isso é reconfortante e um pouco assustador ao mesmo tempo. A implicação é enorme. O texto até faz uma pergunta: quantas doenças surgem e desaparecem sem que a própria família se cientifique disso? Pois é. A resposta, então, seria essa ação invisível. Pela ótica da fonte, sim. Seria a atuação desses emissários numa dimensão que a gente não percebe, cuidando da saúde da família de forma preventiva. Ok. Mas isso levanta uma questão importante que o próprio texto aborda. Qual é o nosso papel nisso? É só receber passivamente? Imagino que não. Se a nossa mente pode potencializar a água do banho, ela deve ter um papel aqui também. Exatamente. Não é um sistema unilateral. O texto enfatiza que a eficiência desse trabalho espiritual aumenta muito quando os espíritos encontram disposições mentais favoráveis nos moradores. É uma relação de cooperação, então. Perfeito. A nossa atitude mental, a alegria, a paz, a ausência de brigas, não só nos beneficia diretamente, mas também cria um ambiente onde essa ajuda externa pode atuar com muito mais eficácia. É como se a gente abrisse a porta para eles trabalharem. Isso. Então, um ambiente doméstico pesado, cheio de discussões e pessimismo, poderia funcionar como uma barreira para essa ajuda? A lógica do texto aponta exatamente para isso. Se a nossa mente pode enxertar fluidos positivos na água, também pode contaminar o ambiente com fluidos negativos, dificultando qualquer tipo de auxílio sutil. A responsabilidade no final volta para a gente. Faz todo sentido. E essa filosofia de cooperação consciente não deve se limitar ao banheiro, né? Se vale para o banho, deve valer para outros momentos do dia. Com certeza. O conceito se expande para outros rituais diários, especialmente as refeições. A fonte fala da hora do repasto, o momento de comer, e recomenda que as conversas à mesa sejam boas, elevadas. A mesma lógica. A mesma lógica. Manter a vibração alta para que o ato de se alimentar também seja uma forma de nutrição psíquica e não apenas física. O exemplo do café da manhã que a fonte dá é muito prático. Sugere que a gente tome o café da manhã com a convicção, a certeza de que junto com o pão e o café estamos absorvendo uma porção de fluidos curativos. Isso é uma mudança de chave mental. É radical. Totalmente. O objetivo desses fluidos seria, nas palavras do texto, desembaraçar todo o miasma pesado que impede o fluxo da força vital. Miasma pesado, tipo as preocupações do dia anterior, a ansiedade. Isso. O cansaço, o estresse. A proposta é usar o café da manhã como um ritual ativo para limpar isso e começar o dia com a energia fluindo livremente. É transformar um ato que a gente faz com pressa, olhando o celular, num momento de poder, sabe? Sei. E aí vem outra analogia que eu achei fantástica. O copo d'água como um banho e passe por dentro. É muito visual, né? Muito. A ideia de que beber um copo d'água com gratidão e alegria é um ato de purificação interna. E aqui a mente ganha uma dupla função, segundo o texto. É como se ela tivesse um modo potencializador e um modo defensivo. Como assim? Se a água que você bebe já vem preparada por aquela ajuda espiritual que a gente mencionou, sua mente positiva vai potencializar ainda mais esses efeitos. É o cenário ideal. Ok. E o modo defensivo? Se por qualquer motivo a água não estiver energeticamente pura, talvez absorveu a energia de um ambiente pesado por onde passou, a sua mente pode atuar como uma vigilância. Uma vigilância? Sim, o texto sugere que seu pensamento focado pode canalizar fluidos do ambiente para neutralizar as impurezas energéticas daquela água. A mente vira um filtro ativo, uma espécie de sistema de purificação pessoal. Isso é incrível. E essa energia toda que a gente cultiva internamente, no banho, na comida, na água, ela fica só pra gente? De jeito nenhum. O texto aconselha a projetar isso pra fora. A recomendação é sair de casa com um sorriso, com otimismo. Para fascinar todos, como diz o texto. Exato. Não é um fascinar de manipulação, mas de encantar pela boa energia. E a promessa é que essa atitude cria um ciclo virtuoso. As pessoas, mesmo que ocultamente, sem perceber, são levadas a nos beneficiar de volta. Então, o que tudo isso significa?
Se a gente juntar todas as peças do quebra-cabeça, banho, água, comida, interações, parece que o fio que conecta tudo é o poder da nossa intenção, do pensamento focado. É exatamente esse o pilar. O texto chega a um ponto de citar diretamente o preceito "pedi e obtereis", mas o aplica a um nível quase fisiológico, material. Como assim? Ele dá um exemplo bem específico. Se você quiser absorver mais oxigênio nitrogenado da natureza, bastaria pensar firmemente que está recebendo esses elementos e eles viriam. É a mente direcionando processos sutis do corpo e do ambiente. Mas olha, isso soa como algo para super-heróis, para pessoas com um dom especial. É algo que qualquer um pode fazer? E esse é o ponto crucial, que desmistifica tudo. A fonte é explícita ao dizer que isso não é um dom. É uma habilidade que se desenvolve com a prática. Ah, bom. A frase é: "E com o tempo estareis mestre nessa operação." Isso tira a ideia de um milagre externo e a transforma num caminho de autodomínio, de treinamento mental. É um convite para assumir a responsabilidade. Totalmente. Pelo nosso próprio bem-estar energético. Então, na prática, o que seria esse treinamento? Meditar no chuveiro, prestar mais atenção ao que pensamos enquanto comemos? Seria exatamente isso. Começa com a consciência. Perceber que esses atos não são vazios, sabe? Depois, a intenção. Decidir ativamente que você vai usar aquele momento para se reenergizar. E a prática? E por fim, a prática constante, até que se torne um hábito, tão natural quanto o próprio ato de tomar banho. A ideia é que, no final, a gente não precise mais pensar nisso. A gente simplesmente vai viver nesse estado de cocriação consciente. O texto termina com uma frase que parece amarrar tudo isso de uma forma muito poética, né? Sim, é uma síntese perfeita da filosofia apresentada. Diz assim: "É muito bom saber, como é muito bom amar. São dois caminhos paralelos que a felicidade percorre com alegria." O que isso quer dizer? Nesse contexto todo. O saber é entender essas leis, esses mecanismos de como a energia e o pensamento funcionam. E o amar é a prática. É a aplicação desse conhecimento através da alegria, da gratidão, da intenção positiva. Um não funciona sem o outro. Exatamente. Conhecimento sem amor é frio, e amor sem conhecimento pode ser cego. Juntos, seríamos trilhos por onde a felicidade pode de fato se mover. Resumindo a nossa exploração, então, o que essa fonte nos propõe é uma ressignificação radical de rotinas que são, para a maioria de nós, completamente automáticas. Uhum. Tomar banho, comer, beber água, deixam de ser apenas necessidades físicas para se tornarem momentos sagrados, ferramentas conscientes para o nosso equilíbrio. Exatamente. A mensagem central que percorre todo o texto é que a qualidade dos nossos pensamentos e intenções tem um impacto direto, real e, segundo a fonte, mensurável. E não só no nosso mundo interior. Não, esse impacto se estende à matéria, à água, à comida e às energias que nos cercam, transformando tudo para melhor ou para pior, dependendo da nossa sintonia mental. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. O texto foca intensamente na água como um veículo para fluidos e intenções. Sim, a água é o grande foco. Se a água, que compõe a maior parte do nosso corpo e do planeta, é apresentada como tão sensível à nossa energia mental, isso nos faz pensar que outros elementos do nosso cotidiano, o ar que a gente respira, o solo que a gente pisa, as palavras que a gente fala, também poderiam estar só esperando para serem transformados pela nossa consciência?